Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o programa de hoje vai falar sobre a oceanografia, a ciência que estuda os oceanos. A preservação dos ambientes marinhos e a influência desses ecossistemas no planeta são destaque aqui hoje porque contribuem com a nossa missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. E se você já estiver pronto aí, vamos juntos! Os oceanos são considerados os pulmões do planeta e exercem forte influência na regulação do clima global. Com o objetivo de chamar a atenção para a preservação desses ambientes marinhos, a ONU instituiu a Década dos Oceanos, que começa agora em 2020. A pandemia da Covid-19 é um forte aviso de que estamos interligados uns com os outros e com a natureza. É um momento decisivo para melhorarmos a forma como nos relacionamos com o ecossistema de forma geral, incluindo os mares e os oceanos. Contamos com os oceanos para alimentação, meios de subsistência, transporte e comércio. São os pulmões do nosso planeta e o seu maior meio de absorção de carbono. Por isso, desempenham um papel crucial na regulação do clima global. Hoje, o nível do mar está subindo devido às mudanças climáticas geradas pelo ser humano, ameaçando vidas e cidades inteiras em regiões costeiras de vários países. Cerca de 80% dos recursos pesqueiros estão sendo capturados em uma taxa superior à capacidade de reprodução natural dos peixes. Os oceanos estão ficando mais ácidos, com a quantidade de produtos que é despejada diariamente em suas águas, colocando em risco a biodiversidade marinha e as cadeias alimentares essenciais. E a enorme poluição por plástico chegou a níveis alarmantes. Para chamar a atenção da necessidade de preservação dos mares e oceanos, a ONU criou este ano a Década dos Oceanos. Espera-se que nos próximos 10 anos a humanidade aumente o conhecimento sobre as águas que cobrem 70% do planeta e proteja melhor essa imensidão. Espera-se também que os países aumentem as áreas protegidas em suas zonas costeiras e avance no combate a crimes marítimos e acidentes nos oceanos, que hoje são de difícil investigação. O momento de parar essa curva de degradação é agora. Se perdermos essa oportunidade, os prejuízos econômicos, ambientais e sociais serão irreversíveis. Conhecer as riquezas da nossa biodiversidade e a constituição do ecossistema marinho, além de investigar o surgimento dos oceanos e a evolução da vida nesses ambientes. Esses e outros conceitos são trabalhados em cartilhas e projetos voltados à divulgação científica dos oceanos e à educação ambiental marinha. A oceanografia é a ciência que estuda os mares em toda a sua complexidade. A pesquisa sobre os oceanos se preocupa com aspectos como a biodiversidade e as marés, até as formações rochosas e recursos minerais. A oceanografia é uma ciência que tem um caráter essencialmente interdisciplinar. Ela traz a oportunidade de congregarmos diferentes áreas do conhecimento com um foco no oceano. E isso é muito interessante porque faz com que a gente consiga ter o ferramental para enfrentar os complexos e urgentes e importantes problemas que esse ambiente vem enfrentando e que vem aumentando ao longo do tempo. Nesse sentido, esses diferentes componentes da ciência oceanográfica, que tradicionalmente envolvem aspectos físicos, químicos, geológicos e biológicos, dialogam cada vez mais com as ciências sociais, com as ciências humanas, de forma a entender o sistema socioecológico, ou seja, entender a relação entre as pessoas e o ambiente, e a buscar mecanismos amparados na ciência para buscar resolver esses problemas.
Os oceanos são considerados os pulmões do mundo. De acordo com as Nações Unidas, são eles os responsáveis pela maioria do oxigênio que respiramos. As algas marinhas produzem mais oxigênio do que precisam e liberam para o ambiente. Além disso, os oceanos ainda armazenam carbono e contribuem para a estabilidade do clima, bem como fornecem alimentos, minerais, além de muita diversão, cultura e lazer. O oceano está muito em voga e a gente vem falando muito porque, finalmente, as pessoas descobriram os serviços que o oceano presta para a gente de regulação do clima, de fonte de proteína. Tem mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que dependem de proteína que vem dos oceanos. O oceano também é fonte de novos medicamentos. Se a gente pesquisar vários medicamentos que são usados em doenças como câncer, Alzheimer, AIDS, tem sua origem em substâncias que foram descobertas nos oceanos. Uma das maiores ameaças aos oceanos é a poluição provocada pela atividade humana. O Laboratório de Ecotoxicologia Aquática da Universidade Federal do Maranhão estuda os efeitos dos contaminantes na biodiversidade marinha. A fim de promover a divulgação científica sobre os oceanos e a educação ambiental, os pesquisadores do laboratório criaram o projeto Viva Mar. A ideia é levar toda a beleza e a diversidade dos oceanos até crianças e adultos. Uma das nossas atividades principais é o mergulho virtual. A gente fez esses óculos de realidade virtual, eles são feitos de papelão. Através de um auxílio de um smartphone que é colocado aqui, você pode literalmente fazer um mergulho de forma virtual em qualquer lugar do mundo. Desde visitar as Maldivas, visitar a Grande Barreira de Corais, visitar as zonas abissais dos oceanos, ver baleias, tubarões, são muitas possibilidades. Mas como a gente está nessa situação de pandemia, de quarentena, nós sentimos a necessidade de fazer nossas atividades mais de forma online. Então a gente começou a investir muito mais na nossa conta do Instagram, divulgando, fazendo divulgação científica, divulgando curiosidades sobre os oceanos, fazendo lives. Nós passamos a desenvolver o nosso primeiro almanaque de atividades, que ele contém, através de uma linguagem muito acessível, muito didática, atividades sobre poluição marinha, atividades sobre biodiversidade, sobre como os animais marinhos são classificados. A gente sabe que tem muitos desafios, porque o homem alterou o clima, as mudanças climáticas estão aí, não é futuro, estão acontecendo. Temos muitas alterações nos ecossistemas marinhos, poluição dos ecossistemas marinhos, então tudo isso é uma grande oportunidade para a comunidade científica e também a sociedade civil e a iniciativa privada pensarem de modo integral e se aliar à década do oceano. É muito importante que nós entendamos e compreendamos a oceanografia em toda a sua essência e na sua abrangência, de forma que essa ciência ela vai ter cada vez mais o potencial de trazer para a sociedade, para a humanidade, a condição da gente viver num ambiente, num planeta saudável, num planeta em que a gente consiga exercitar a dignidade humana. Você sabia que o Brasil mantém grandes navios no Oceano Atlântico que funcionam como laboratórios embarcados? Esses laboratórios realizam testes e pesquisas oceanográficas e climáticas. Os laboratórios nacionais embarcados permitem o estudo e a coleta de dados oceanográficos, ampliando a geração de conhecimentos sobre o ambiente marinho e o clima. No hemisfério sul, o maior e mais moderno é o navio de pesquisa hidroceanográfico Vital de Oliveira, da Marinha do Brasil. Os laboratórios nacionais embarcados fizeram com que, numa área como o Atlântico Sul, que ainda tem uma coleta de dados muito incipiente, se torne cada vez mais próxima. É um novo desafio. Cada dado coletado no oceano
abre mais uma nova fronteira de pesquisa e um conhecimento novo para as nossas universidades. Conhecimento esse que não era possível acessar sem que esses navios se lançassem ao mar e atingissem cada vez mais distâncias maiores da costa e realizassem pesquisas numa área cada vez mais extensa, como a nossa do Atlântico Sul. A aquisição do navio Vital de Oliveira ocorreu em 2015, em um acordo de cooperação entre 4 instituições: o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, a Marinha do Brasil, a Petrobras e a Vale S.A. O nome é em homenagem ao patrono da hidrografia brasileira, o capitão de fragata Manuel Antônio Vital de Oliveira. O navio possui 78 metros de comprimento, 20 metros de largura e conta com 5 laboratórios. São 28 equipamentos capazes de realizar pesquisas nas 4 áreas de oceanografia, além de geofísica, marinha e também meteorologia. Alguns equipamentos, como o nosso robô operado remotamente, que realiza a coleta de amostras de fundo por meio de um braço mecânico, pilotado a partir do navio, são capazes de atingir 4.000 metros e alguns outros equipamentos de geofísica, por exemplo, atingem inclusive profundidades maiores, de cerca de 5.000 metros, 6.000 metros, quando fazem o levantamento das profundidades e o tipo de solo encontrado em determinada região. O navio de pesquisa hidroceanográfico Vital de Oliveira tem capacidade para 90 tripulantes e 40 pesquisadores. Normalmente, os militares se revezam em turnos de 4 horas e realizam o guarnecimento do navio, tanto em atividades de pesquisa, quanto a própria condução do navio e operação de suas máquinas diuturnamente, durante períodos que chegam até 30 dias no mar ininterruptos. Além de ser uma plataforma de coleta de dados oceanográficos, o navio também recebe o embarque de professores e alunos. Os estudantes participam ativamente das atividades conduzidas no navio, tanto nas atividades de pesquisa propriamente, realizadas nos laboratórios, quanto nas rotinas próprias das atividades náuticas, das atividades dos marinheiros a bordo. É comum termos os pesquisadores participando também em aulas de navegação astronômica, por exemplo, que fazem com que eles tenham cada vez mais o sentimento e aguçado e a questão da vocação para o mar ressaltada em sua formação. Os laboratórios nacionais embarcados também têm um papel fundamental nas atividades de pesquisa realizadas na Antártica. As atividades de pesquisa na Antártica são fundamentais em termos do ponto de vista estratégico e de desenvolvimento tecnológico e científico para o Brasil e para todos os países que realizam pesquisa na área. Essas atividades são conduzidas nos laboratórios nacionais embarcados, que são constituídos por 2 navios polares que a Marinha possui, o navio de apoio oceanográfico Arirongel e o navio polar Almirante Maximiano. A importância dos laboratórios nacionais embarcados para a ciência no Brasil tem se tornado cada vez mais evidente. O navio de pesquisa hidroceanográfico Vital de Oliveira, por exemplo, em apenas 5 anos, já realizou o embarque de cerca de 400 pesquisadores e de mais de 20 instituições de pesquisa. Dessa forma, percebemos que quanto mais se usa o navio, mais se vislumbram capacidades de pesquisa e mais se vislumbram possibilidades potenciais de aquisição de conhecimento. É uma fronteira que cada vez se expande mais a questão da pesquisa oceanográfica, com meios adequados e com equipamentos modernos, como os que são instalados nos nossos laboratórios nacionais embarcados. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas fica aí porque rapidinho a gente volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E o Brasil possui mais de 7.000 quilômetros de litoral e diversos projetos científicos que estudam as águas oceânicas. O programa Ciência no Mar quer dar mais visibilidade à ciência nacional sobre o Oceano Atlântico e oferecer fonte segura de informações sobre a pesquisa marinha no país. E o papo agora é com a Karen Kolpe, ela que é a coordenadora de Oceano, Antártica e Geociências do MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Karen, bem-vinda ao Ciência Tudo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por me receber.
A gente que agradece, é um prazer. Quero, Karen, na verdade, entender tudo sobre como funciona o Ciência no Mar, este programa. Conta pra gente o que está previsto, como é que ele funciona na prática. O programa Ciência no Mar ele foi lançado pelo MCTI em 2019 com um conjunto de ações que visam fomentar a ciência no mar, sobre o oceano. No Ciência no Mar a gente tem uma linha de ação e fomento para o conhecimento científico, e aí a gente inclui a produção e lançamento de editais de pesquisa e financiamento de pesquisas e monitoramento e observação marinho. Temos uma ação dedicada a insumos para políticas públicas, então onde a gente quer discutir como melhor promover a interface entre ciência e gestão pública, trazendo uma ação de políticas públicas baseada em evidências técnico-científicas. Um conjunto de ações voltados para a divulgação científica, então o lançamento desses 2 sites, por exemplo, que foram feitos agora, esse ano, é o início desse processo e muitas outras atividades acontecerão. As oficinas que temos realizadas desde 2019 e 2020 para divulgação do programa também contribuem para essa divulgação científica e, por fim, estabelecer parcerias com outros órgãos de governo, Marinha, Ministério do Meio Ambiente, entre outros, parcerias com a sociedade, organizações não governamentais e empresas, né? A gente sabe que é por meio das parcerias que a gente vai dar amplo alcance para a ciência nacional. Temos o site ciencianomar.mctic.gov.br, lá estão as principais ações que fazemos no âmbito do programa e também uma das nossas iniciativas que é trazer a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que é uma agenda internacional das Nações Unidas para o Brasil. Então, para essa iniciativa específica, a gente tem um site também que é decada.ciencianomar.mctic.gov.br. Sobre isso, como é que você analisa o papel do Brasil? Quais são as expectativas? O que vai ser colocado em prática relacionado aí a essa data tão importante? É uma data muito importante. É a primeira vez que as Nações Unidas declaram uma data comemorativa em homenagem à ciência, né? E nesse caso a ciência oceânica. Esse período de celebração ele vai acontecer de 2021 a 2030 e ainda estamos numa fase preparatória. E o Brasil tem sido pioneiro nesse processo. O MCTIC é o representante científico do país junto à Comissão Oceanográfica Intergovernamental, que é quem faz a gestão da década da ciência oceânica para as Nações Unidas. E assim nós já estamos trazendo a agenda da década oceânica para o Brasil. Desde o ano passado, começamos com a realização de eventos e oficinas técnicas. Agora, no segundo semestre, outros encontros promovidos, o site. A gente também instituiu um grupo de assessoramento com ampla representatividade da sociedade para o assessoramento da gestão da década. E nosso intuito é deixar o Brasil apto a começar em 2021 a década assim, com bastante capilaridade e muitas iniciativas em curso. Quando a gente fala dos desafios, né, do uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos, que desafios são esses? Hoje, qual é a maior dificuldade enfrentada no Brasil, por exemplo? Temos muitas dificuldades, sim, muitos desafios para alcançar ao longo desses 10 anos que temos aí na agenda da década da ciência oceânica. E no caso do Brasil, temos peculiaridades, sim. A questão da poluição no mar, lixo marinho, a questão do risco oceânico, a gente tem aí um recente desastre de derramamento de óleo no mar, então como tratamos e como podemos nos prevenir a risco de desastres futuros também é um dos temas importantes. E a interface maior, a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade que é necessário para promover uma ciência oceânica de amplo alcance com participação de toda a sociedade. Quando você se refere a essa ciência oceânica, é o que exatamente, assim, quando a gente fala dos estudos que são realizados, das pesquisas, o que a gente tem de informações relevantes hoje? Qual é a situação hoje do Brasil quando pensa nesse tipo de ciência? O Brasil tem uma participação média relativa na produção científica da ciência oceânica de muito destaque em relação a outras áreas do conhecimento. Para a gente, a ciência oceânica ela engloba um número
amplo de áreas do conhecimento, que tem oceanografia, engenharia naval, biologia, biologia marinha, biotecnologia, enfim. O MCTI vem, através dos anos, lançado uma série de editais de fomento à pesquisa para avançar nesse conteúdo científico e também alcançar os principais problemas sociais relacionados ao uso e exploração do oceano. Os problemas hoje que mais nos afetam são a exploração de uso de recursos do mar, por exemplo, pesca, né, o uso de recursos pesqueiros, e a necessidade de ampliação do conhecimento sobre o uso e exploração da pesca para o país. A questão da poluição, não apenas dos desastres, como os desastres de Mariana, Brumadinho, derramamento de óleo. Então, além da questão do lixo no mar, por exemplo, como plástico, esses desastres também impactam significativamente essas comunidades que usam e exploram diretamente o mar e indiretamente a todos nós, né? É estimado que o PIB gerado ou as atividades econômicas relacionadas ao mar gerem aí um levantamento de 2 trilhões de reais ao ano, né, em nossa economia de movimentação. Então é um potencial significativo. E a ciência oceânica, ou seja, a ciência sobre o mar em suas várias áreas do conhecimento, pode aportar muito sobre como usarmos esses recursos de forma sustentável, né, e explorar de forma segura também. Tá certo. Karen, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Ciência no Mar? Sim, eu acho que para esse ano um principal destaque é o edital que nós recém lançamos para pesquisa sobre o óleo no mar. Foi um desastre sem precedentes na história do país, então é um edital de pesquisa que vai ajudar a biorremediação e a trazer soluções para esse desastre, além da prevenção, então esse é um destaque importante. E além disso, as ações que estamos fazendo, que estão divulgadas no site, Divulgação Científica da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Temos uma série de eventos agora no segundo semestre e a participação de toda a sociedade é fundamental para que a gente consiga preparar o Brasil para o início da década em 2021. Karen, obrigada, por essa entrevista. Obrigada, Karina. E o Brasil iniciou uma agenda de eventos online para debater, por meio de webinários, o Plano Nacional para a Década do Oceano proposta pela ONU. São 7 os resultados que devem ser alcançados até 2030. Oceano limpo, saudável e resiliente, previsível, seguro, sustentável e produtivo, transparente e acessível, conhecido e valorizado por todos. A ideia é contar com diferentes setores da sociedade e construir o Plano Nacional de forma colaborativa. Mais do que nunca, né, a sociedade depende do oceano, seja para a pesca, para o turismo, para o transporte marítimo, biotecnologia, produção de energia, enfim, cada vez mais estamos conectados, né, com os oceanos. A gente tem quase 500 milhões de pessoas dependendo diretamente dos oceanos hoje, e é isso, a gente precisa realmente conhecer, né, mais a fundo, e cada um desses temas e das informações e gerar informações que vão dar condição de fazer a gestão de forma adequada do nosso oceano. Temos que promover esta cultura oceânica no Atlântico Sul. Promover a cultura oceânica, essa influência, entendimento da influência do oceano na nossa vida e da nossa vida no oceano. E como que é promover isso? Ele é para todos os setores. Escolas, espaços não formais de ensino, museus, organizações, praças, empresas, para pensar na economia azul, que já foi dita antes, tomada de decisão. Então, nós precisamos que todos os setores entendam, de alguma forma, como o oceano está relacionado com eles, como indivíduos ou pessoas, ou como a ação daquele setor influencia. Precisamos seguir uma coisa importantíssima da década. A década do oceano, que traz a ciência oceanográfica como base, partindo do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, ela está ligada a todos os outros objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A rede ODS aqui no Brasil mostra essa importância muito claramente.
Então, nós precisamos mostrar sempre o oceano associado à questão da educação, da pobreza, da segurança alimentar, da fome zero, das mudanças climáticas, das cidades resilientes. Ele tem ligação com todos. Mas essa cultura oceânica ela tem que ser promovida respeitando os valores locais de cada grupo, comunidade tradicional. As soluções só atingirão os benefícios ideais se forem construídas com base na ciência oceânica robusta, projetada em conjunto por todas as partes interessadas. O envolvimento de todas as esferas da sociedade é essencial para transformarmos o oceano que temos no oceano que queremos. De acordo com a ONU, o objetivo da ação é envolver os países na conscientização sobre a importância dos oceanos e também mobilizar setores públicos, privados e sociedade civil para garantir a saúde e a sustentabilidade dos mares. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!